Por Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Minha voz está um pouquinho diferente, que eu estou me recuperando de uma gripe. E vamos falar aqui sobre esse plano de aula, Provérbios capítulo 22, versículo 6. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveite aí, se inscreva, deixa aí seu comentário, deixa aí seu joinha, nós vamos para dar uma olhadinha aqui nesse plano de aula. Professor ou professora de educação cristã, o seguinte plano de aula é só uma sugestão. Ore, se consagre, leia a Bíblia, leia o plano de aula e assista a aula. Faça suas anotações e adaptações de acordo com a realidade da sua classe. Então, se a sua classe é separada por idade, se a sua classe é mista, de acordo com a realidade aí da sua turminha, ok? Professor e professora de educação cristã. Então, lembrando que você é um professor, uma professora de educação cristã. Então, sendo um professor ou uma professora, você tem que estar preparado. E sobre educação cristã, nós temos que nos preparar orando, lendo a Bíblia, se consagrando, tendo intimidade com Deus, ok? Então, você tem que tirar um momento aí para você se dedicar, assim como você está aqui me ouvindo, assistir uma aula, fazer as suas anotações, dar uma olhada no material que você tem em mãos e se preparar. Então, aquela 1 hora e meia que você fica ali com as crianças, talvez semanalmente, mas você está preparado, né? Não começa ali, não é naquele dia que você vai preparar, não é naquele dia que você vai começar a pensar. Na verdade, né, quem trabalha com crianças, eu acho que em qualquer outra área, mas como nós estamos falando aqui em quem trabalha com crianças, na igreja, a gente sempre está ali, o pensamento sempre está voltado para as crianças, para o que fazer para elas, para o que melhorar, né? De uma forma dinâmica, de uma forma didática, levar o Santo Evangelho de Cristo para as crianças. Então, nós vamos aqui. Agora, nós vamos começar o plano de aula. Então, o versículo base, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esse é o nosso versículo base, é a nossa base bíblica, nossa referência bíblica. Aí nós temos aqui a recepção. Receba as crianças de forma amistosa. Se houver crianças novas, as apresente às demais. Apresente o tema daquela lição enquanto eles terminam de se organizarem em seus lugares. Então, junto com esse PDF aqui, você vai receber um painel de como você quer ser recebido, né? Se é com um aperto de mão, se é com um abraço, se é com um sorriso, se é com a paz do Senhor. Então, com um toque aqui. Então, você vai ter esse momento de acolhimento. E esse momento, ele faz muita diferença, ele faz toda a diferença. Então, receber bem as crianças, aqueles que estão pela primeira vez e aqueles que estão sempre, né? Então, sempre esse momento tem que ser divertido, porque muitas vezes essas crianças, né, nesse momento, vai ser o momento que elas vão ganhar um sorriso, vai ser um momento que elas vão ganhar um abraço, um aperto de mão. E talvez para você que me ouve, não todos, mas é até estranho, né? Soa até estranho você não receber nem um sorriso, nem um abraço, nem um toque, né? Um toque bom, mas isso acontece. Então, isso acontece muito. Então, talvez aquela criança vá naquela aula, naquela escolinha, naquela escola bíblica, naquela sala ou salinha, não sei como você se refere. Então, ela vai ali esperando o momento de ter um abraço, de ter um aperto de mão, de ter um sorriso, de ser bem recebido em um local. Então, isso é muito importante que possamos fazer. Então, olha aí se tem algum aniversariante, eu não sei se você tem algum painel, então seria interessante, então, para aqueles que estão sempre, mas também, né, aqueles que chegam, você pode perguntar, ou perguntar antes um pouco da oração inicial, né, se tem algum aniversariante naquele dia, ou que fez naquela semana. Isso também vai ajudar as crianças a se enturmarem ali.
Oração inicial. Incentive as crianças a participarem do momento da oração, explicando que deve ser um momento de reverência. Somente inicie a oração quando todos estiverem em silêncio. Então, aqui você pode aproveitar e ensinar o poder da oração e a importância da oração. Então, se você tem algum recurso que fale da oração, você pode usar também, né, para ensinar as crianças. Aqui do lado, louvores. Então, clique ali, você vai ser direcionado a um louvor. E como nós sabemos no YouTube, quando você assiste alguma coisa, o algoritmo vai te enviando mais informações sobre aquilo. Então, haverá mais hinos para você usar dentro desse tema aqui, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Lembrando que o foco dessa lição é a base bíblica, né? É o versículo base, o tema bíblico aqui. Aproveite o momento da oferta. Aproveite o momento para falar sobre a importância de dar a sua oferta com alegria. Então, sugestão de louvor é a oferta da Viuvinha, da Aline Barros, mas você pode cantar um hino, um corinho aí com as crianças. Então, é um momento, todos os momentos aqui, você pode ver que é um momento importante para que você ensine essa criança. E tem tudo a ver com o nosso versículo base. Né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, aproveite o momento para falar sobre a importância de dar a sua oferta com alegria. Então, a criança vai levar a sua oferta. E aí você aproveita também para ensinar que até mesmo o dia que nós não temos uma moeda, um dinheiro para dar de oferta, todos os dias que nós estamos ofertando o nosso tempo. Então, aquelas crianças ofertaram o seu tempo em estar ali para aprender a palavra de Deus. Então, no culto nós adoramos, nós louvamos e é a nossa oferta para o Senhor também. Então, quer dizer que todos os dias nós temos algo para ofertar para Jesus. Porque muitas crianças vão chegar a você, né, que a mãe e o pai ou o responsável deixa aí, não vai junto, não apoia assim, né, estando junto, né, não estando no caminho, como diz o nosso versículo base. Então, às vezes ela não leva uma moedinha, então ela vai se sentir assim, talvez ela se sinta triste. Mas você pode ensinar, né, que existem várias maneiras de ofertar, né, para o Senhor, tanto com o nosso dinheiro quanto com a nossa vida, ok? Opa, deu um zoom aqui, errado. E o objetivo da lição? O objetivo da lição é demonstrar a importância de aprender sobre a palavra de Deus e andar nos seus caminhos. Então, qual que é o objetivo dessa lição hoje? Né? Então, todas as lições que você vai passar, ela tem que ter um objetivo. Qual o objetivo de falar sobre aquela história? Então, qual o objetivo hoje da gente falar sobre esse versículo? Então, as aulas, umas serão sobre histórias, outras serão sobre sobre um versículo só. E a lição? A palavra de Deus nos diz que em Provérbios, capítulo 22, 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É muito importante, desde cedo, aprender sobre a palavra de Deus, sobre como fazer a vontade de Deus. Os nossos pais, avós ou responsáveis nos levam para a igreja, para a escolinha bíblica, para que possamos aprender como seguir a Jesus e fazer a sua vontade. E muitas vezes queríamos ir a outro lugar ou ficar em casa jogando ou assistindo no celular, não é verdade? Mas isso é normal, porém devemos aproveitar a chance de aprender cedo, andar nos caminhos do Senhor. E fazemos isso indo à igreja, lendo a palavra de Deus, louvando e adorando a Jesus e obedecendo a sua palavra. Andando nos caminhos do Senhor, devemos obedecer, amar ao próximo, respeitar os mais velhos, fazer o bem. E mesmo aprendendo, quando somos crianças, iremos sempre nos lembrar desses princípios. E aí, você vai andar nos caminhos do Senhor? Então veja que aqui a lição é uma historinha, né? É um trecho bem sucinto, bem resumido, para você ter uma ideia. Você pode ler para as crianças? Sim, você pode fazer essa leitura e depois, porque vocês viram, rapidinho você lê. E aí? E aí entra os visuais que logo depois nós vamos ver. Para você usar os visuais, você pode ler se você se sentir à vontade,
né? Melhor, se você se sentir melhor lendo essa história, você lê e aí você começa a falar para as crianças. Então, no versículo visualizado, logo após nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Mas aí você vai estudar. Você vai estudar, você vai ver como que você vai contar isso para as crianças, como que você vai usar o visual que você tem em mãos. Porque você pode ter ele ali, só imprimir, ou se você fez o seu visual e não saber manuseá-lo, então também não vai dar certo. Então você tem que estar assim, você tem que treinar, vamos dizer assim, o que você vai dizer. Nem que seja ali no seu pensamento, enquanto você está fazendo algo, ou até mesmo tirar um tempinho, pegar o visual e ver, né, certinho a sequência que você vai usá-lo, como que você pode falar com as crianças. E aqui você veja que nós vamos ensinar para as crianças, certo? Então nós vamos ensinar para elas a importância. Então, às vezes, aí como nós colocamos aqui, a criança, ela, naquele dia, justamente naquele dia, ela queria ficar em casa. Ela queria ficar em casa, ela queria ficar assistindo, ela queria ficar mexendo no celular, ela queria ficar jogando, assistindo no YouTube ou nos aplicativos de stream. Então, ela não queria estar ali. E estar ali, ela tem que tirar o celular da mão dela, ela não vai poder brincar naquele exato momento, mas depois vai ter uma brincadeira, uma dinâmica. Mas nós temos que entender essa realidade. Então, nesse dia você vai estar com elas na salinha, na escola bíblica, na sala, você vai estar separado com ela. Mas muitos dias elas vão para a igreja com os pais e vão ficar dentro da igreja. Então, né, se for o caso, que nem na minha congregação, as crianças só na EBD que elas ficam para fora, o restante dos cultos tudo junto com os pais. E aí ela fala, ai meu Deus, né, aquela 1h30 para ela vai parecer uma eternidade ela estar ali. Por que eu tenho que vir aqui, não é? Então a gente tem que entender que as crianças também pensam isso. Então a gente explicar para elas que elas têm que aprender e aproveitar a chance que elas têm de aprender desde cedo. Né, amar o próximo, respeitar, porque isso é andar nos caminhos do Senhor. Então ela está sendo ensinada no caminho, ela está sendo ensinada. Então, entender que aquela 1 hora, aquela 1h30 é uma doação do nosso tempo, né, em oferta para o nosso Deus, e nós tiramos para estar com Ele. Então, nós temos que explicar para a criança a importância dela estar ali. Ela deixou alguma coisa para trás ali, ela deixou o seu celular, ela deixou de brincar com seus amigos naquele momento para estar ali aprendendo a palavra de Deus. Então, nós temos que mostrar para ela a importância disso. Então, você pode ir comentando com elas, conversando, lembrando que, na verdade, todo o plano de aula é só um norte. Você vai ter que ver como você vai falar com essas crianças e dependendo do tempo. Então, veja que eu coloco aqui os tópicos, mas não coloco os minutos, porque você tem que saber quantos minutos você vai gastar com cada tópico aqui do plano de aula. Né? Então tem o apelo, tem a lição, tem o objetivo. Então aqui, ó, você vai ver quanto tempo eu vou gastar aqui na recepção, na oração inicial, nos louvores, se você for colocar os louvores, momento da oferta e o objetivo da lição. Lembrando que o objetivo é para você. Então, qual que é o objetivo dessa lição? Olha, então o objetivo é demonstrar a importância de aprender sobre a palavra de Deus e andar nos seus caminhos. E aí você entra na lição. Quanto tempo você vai gastar? Apelo. Faça o apelo para as crianças que ainda não aceitaram Jesus como único e suficiente intercessor e salvador. Então, sempre colocar que Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso salvador. Então, ele é o nosso único e suficiente salvador. Mas é bom a gente fixar, né, sobre o intercessor, porque muitas crianças são apresentadas para Jesus como seu salvador, como Jesus Cristo, mas ele não é suficiente intercessor e nem único. Então nós temos que apresentar Jesus como único e suficiente intercessor e salvador. Então, para as crianças que ainda não aceitaram Jesus, aí você está ali na sua salinha, você já fez o apelo, todos aceitaram, mas nessa hora do apelo, você também pode, e também faça o apelo para que todos possam viver em obediência ao Senhor Jesus e à sua palavra. Então, essa obediência, nós também devemos explicar para as crianças sobre
como obedecer a Deus, não só ali na igreja, não só quando a professora ou o professor está olhando, não só quando a mãe, o pai ou o responsável está olhando, mas em todo tempo. E a memorização do versículo. Escolha todo o versículo base ou uma parte dele, entregue para as crianças o card para memorização. Faça de acordo com as idades e crie algum incentivo. Então, você vai ver se as suas crianças conseguem, pela idade, já memorizar o versículo todo ou uma parte dele. Então, os cards vão separadamente, ok? Então, às vezes a gente também tem a sala mista, então eu enviei os dois. E aí você cria algum incentivo, faz uma tabela, aquele que chegar na outra semana com o versículo memorizado, vai ganhar uma estrelinha e tal, dá uma semana para eles memorizarem. E levando o card, a família pode ajudar ele também nessa empreitada, né? Vamos dizer assim. E aqui nós vamos olhar agora a oração final. Com todos em silêncio e em reverência, incentive todos a participar. Inicie a oração agradecendo pelo dom da verdadeira alegria, que é servir a Jesus, e pelo momento que estiveram juntos aprendendo a palavra de Deus. Então, olha só aqui, os cards de memorização do versículo. Então, aqui um versículo inteiro, você vai imprimir, você vai recortar e entregar para a criança, para que ela possa memorizar esse versículo até a outra semana. Vamos dizer que você vai dar um prazo de uma semana aí para eles. Aqui o versículo inteiro e aqui o versículo só a parte A. Então, você vai ver o que fica melhor aí para a sua turminha, ok? Aí nós temos aqui para colorir. Você vai entregar para as crianças colorir um desses. Também tem para aqueles que já estão, né, alfabetizados. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele, e também um desenho para pintar, porque pintar é muito bom, né? Não importa a idade. Jogo da memória. Então, você vai imprimir esse jogo da memória aqui, essa parte, essa, e vai colar, né, para que fique todos iguais atrás e que não dê para ver qual que é o desenho. Então, deixando o mais parecido possível todos os cards aqui do jogo da memória. Você pode, dependendo da realidade aí da sua igreja, né, do seu departamento infantil, você pode imprimir um para cada aluno e entregar num saquinho para ele brincar em casa. Ou você pode também imprimir um desses ou dois, dependendo do tamanho da tua turma, e deixar para eles brincarem durante a aula, assim, durante aquele período de aula, ok? Então tá indo esse jogo da memória. Vai lembrar que nós temos que orar, amar, né? Jesus, ele morreu por nós. Nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que ler a Bíblia. Então, ali já vai exercitando a memória e também fixando o conteúdo da aula que você lecionou, ok? Então, você vai imprimir e vai colar. Então, lembrando, se você pode dar um para cada um, mas o interessante também seria você fazer para ficar ali na sala, né? Para eles terem aquele momento ali juntos, ok? E aí você também tem os minutinhos que eles vão ter a oração, eles vão ter o louvor e também vai ter um momento de brincar. Então, você também pode pesquisar dinâmicas e enriquecer aí a sua aula, ok? E aí nós vamos para falar sobre o visual, ok? Então assista o próximo vídeo para ele não ficar assim tão grandão. Então espero vocês no próximo vídeo para que a gente possa. Eu vou agora falar com vocês sobre como nós vamos passar para as crianças esse visual. E no mesmo vídeo, como passar para as crianças e como passar para os adultos, porque se você for ministrar também com esse visual, você vai passar para os adultos e para as crianças a importância de ensinar a criança no caminho.